Lançado pela Ubisoft em 2009, Just Dance rapidamente se tornou muito mais do que apenas um jogo de dança, virou uma marca da cultura pop. Com uma proposta simples e divertida, o jogo conquistou milhões de pessoas ao redor do mundo, unindo jogadores casuais, famílias e até sendo uma academia dentro de casa. A Ubisoft, que não é boba, começou a expandir cada vez mais a franquia, lançando diversos spin-offs, principalmente uma nova série dentro de um spin-off que ficou conhecido como The Experience, começando com o maravilhoso Just Dance do Michael Jackson, ou Michael Jackson The Experience, ABBA You Can Dance, e até mesmo um inusitado, um Just Dance focado nos Smurfs. Aqueles bichos azuis. Eu queria realmente saber quem teve essa ideia, quem estava dormindo na mesa de brainstorming do Just Dance e sugeriu isso. Tinha que pegar de paulada. Esse maravilhoso jogaço foi lançado em 2011 exclusivamente para o Nintendo Wii, que infelizmente o pessoal do PlayStation e Xbox perdeu. Não dá, né? Um console sem esse jogaço maior que o GTA V. Hoje eu quero fazer uma review contando a história por trás desse jogo e a minha opinião sobre essa bomba, digo, GOT. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vire, que você vai estar ajudando muito eu continuar produzindo conteúdo. Temos o primeiro nível de R$3 e o segundo com vídeos antigos exclusivo por 7. E me siga no Instagram que é Rodrigo64, que eu posto muita coisa nos stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos para a análise. Em 2011, a Columbia Pictures e a Sony Pictures lançaram os Smurfs, um nome criativo. Nem dá pra saber, achei que era os Teletubbies. Aquele filme onde os Smurfs se perdem em Nova York e são adotados por uma família pra ajudá-los a voltar pra vila. É uma mistura de animação e live action, aquele tipo de filme bem sessão da tarde. Uma coisa que ainda era comum na sexta e sétima geração de consoles era produzir um jogo de videogame baseado em filme que ia ser lançado naquele período. Que sempre é um jogo rushado, tudo feito às pressas, só pra farmar. Com os Smurfs não foi diferente. O jogo acabou caindo na mão da Ubisoft e já havia alguns rumores e vazamentos do que a Ubisoft havia adquirido os direitos da marca dos Smurfs. E você achando que vazamento do Just Dance começou hoje em dia, hein? Você me pergunta, por que bem a Ubisoft? Bem, os Smurfs são uma produção belga, porém muito popular na França. O Just Dance é um jogo francês. Basicamente, os Smurfs para os franceses são como a Turma da Mônica é para nós brasileiros. Nossa, que frase bonita. Como a Ubisoft já estava testando muito bem o que dava certo ou não para o Just Dance, acabou empurrando essa bomba pra gente. Então, a versão de Wii é chamada de The Smurfs Dance Party, com a ideia do The Experience, de uma aventura dançante dos Smurfs. Meu Deus, eu nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida. E a versão DS é chamada apenas de The Smurf. É uma espécie de Mario Party de baixo orçamento com minigames de pintura, de bolo e de vestir Smurfette. Mas o que acontece é que quem produziu realmente esse jogo foi a Land Ho, a mesma empresa que ficou encarregada dos Just Dance Kids e Disney. A Ubisoft só publicou e ajudou no marketing. A França em si não fez nada, nem dá pra perceber, graças a Deus. Hoje vamos conferir apenas o que importa, que é a versão de Wii, que é onde está o chorume, desculpa, onde está a obra de arte incompreendida que é esse spin-off. Essa é a tela inicial dele nas TVzinhas do Wii. Assim que abrimos, temos a abertura clássica da Ubisoft, da Columbia Pictures, uma tela de direitos autorais dos Smurfs. Acho que agora vai começar, hein? Pô, caralho, 95 anúncios do jogo? O que falta aparecer aqui também? Isso aqui tá pior que filme brasileiro. Depois de meia hora, finalmente estamos na tela inicial desse jogo, que é bem feia. A logo do jogo em cima, a cidade em azul, o Press A e um monte de nuvens genéricas, Graphic Design My Passion. E assim que apertamos o A, oh no! Eu não aguento essa carinha de filha da puta deles nessa tela inicial. Eu tô assim de saúde. Aqui temos três modos, o modo Dance, o Story, sim, esse jogo tem lore maior e mais complexa que Baldur's Gate, e o modo Playlist, que deixa você criar a sua playlist abertamente. Eu chuto dizer que esse foi um dos primeiros jogos do Just Dance que deu essa função. Antes tinha, porém era a playlist que eles montavam, e não igual aqui onde eu monto. O Just Dance Party 1 também acontecia isso. Embaixo tem a aba de paz, onde você pode ver o tempo jogado, o progresso das músicas, recompensa, opções e créditos. Já tem mais coisas que o Just Dance Next. E no outro canto tem uma placa de saída que volta pro menu. Por que isso existe? Não sei também, porque eu posso apertar o B e voltar para essa maravilhosa tela inicial. Mas vamos começar pelo modo Dance. Temos 25 músicas nesse jogo, porém a primeira diferença é que quase todas as músicas estão smurtizadas. Como assim, Cauã? Por exemplo, I Like to Move vira I Like to Smurf. We like to smurf it, we like to smurf it.
porque os Smurfs têm isso de terminar uma palavra ou frase com Smurf. E o filme é igualzinho. Vamos economizar nossas Smurfrutas. Eu vou passar pra vocês rapidamente todos os músicos que tem. Caso não queira ver, pule para a minutagem que está aparecendo aí. Mr. Smurftastic, really fantastic. Mr. Smurftastic. Now I'm living color. It feels good, it feels good. Don't blame it on sunshine, don't blame it on the moonlight. Here comes Noisy Smurf. Oh, I wanna dance with somebody. We like to smurf it, we like to smurf. I'm missing you so much, can't help it, I'm in. Who let the Smurfs out? Find your body, wiggle your belly. See your face. She told me to walk this way. Smurf this. It's taking me higher, higher. So I don't wanna be one. A primeira surpresa que você pode levar é que aqui temos I Wanna Dance With Somebody, da Whitney Houston. Música essa que só apareceu no Just Dance 2024. Ponto positivo pra esse jogo. Outra que merece menção é Mr. Smurftastic, que é basicamente a música Mr. Boombastic. Fantastic. Mr. Smurftastic, really fantastic. Outra surpresa é ter música com áudio original, como por exemplo One of the Boys, da Katy Perry. Você pode achar que a Katy Perry dava licença pra qualquer um, até certo ponto você tá certo, porém aqui tem um motivo maior. A Katy Perry acabou dublando a Smurfette lá, então eles aproveitaram essa oportunidade. Mas uma surpresa é Here You're Out to Rain, da Selena Gomez, também sem cover. I'm missing you so much, can't help it, I'm in love. A day with. Essas duas músicas são as únicas que aparecem na capa do jogo pra fingir que tem muitos hits nível Just Dance. Cara, até Bruno Mars apareceu aqui com cover normal pra Just The Way You Are. When I see your face. Ou seja, pra Songlist, pelo menos, eles se esforçaram um pouco. Com o orçamento de um pé de gâteau, conseguiram entregar músicas de gente, entre várias aspas. Esse jogo também tem um modo non-stop shuffle, mistura a ordem das músicas para ser jogada, coisa que o Just Dance antigos já faziam. Tem o modo de equipe, onde você precisa encher uma jarra na poção do Papai Smurf. E também tem o modo Freeze and Shake, que é basicamente outro modo clássico desses spin-offs de criança do Just Dance. Eles vão te congelando durante a música e você precisa balançar o controle. Só que no caso aqui, é balançar a poção do Papai Smurf. E o Freeze realmente vai ficar parado. Meu Deus, tô perdendo muito tempo só aqui no menu. Enfim, quando clicamos em uma música, temos um load e... eu falei que a coisa aqui era feia. A gameplay aqui é quase um Just Dance normal e sim, essa aqui é aquela música que virou meme no TikTok. You got me jumping like. A HUD aqui lembra muito a do Michael Jackson e a do ABBA, porém sem ser tão escura. Os feedbacks aqui são estrelas, onde você vai fazendo estrelas para encher a barrinha, ou como eles chamam aqui de Smurfômetro. Sim, eu não falei errado na questão de feedbacks, porque uma estrela seria ok, 2 estrelas seriam good e 3 seriam perf. E os golds aqui são as 3 estrelas douradas. Embaixo temos os pictos laranja padrão do Just Dance Kids, e apesar de parecer um trio aqui, você dança apenas com o Smurf do meio, que aqui é o Papai Smurf. E gente, eles são muito feios. Esse modelo 3D todo duro, eles olhando fixamente para nossas almas, sem contar que às vezes eles abrem a boca e fica sem vida. Inclusive, o único bastidor que temos nesse jogo é bizarro. Que porra é essa em volta da cabeça do cara? Claro que aqui fizeram um modelo 3D para os Smurfs. Imagina se fosse alguém pintado de azul fazendo cosplay de Smurf de baixo orçamento, tentando dançar tudo duro. Cada música tem um fundo próprio que faz referência ao filme. Por exemplo, Smurfberrylicious e Mr. Moonfastic se passam na vila clássica dele. Quando eles estão em Nova York, eles usam Welcome to New York e Walking for Sunshine, numa versão exclusiva do Walmart, que eu esqueci de comentar com vocês. I'm walking on sunshine. Whoa.
Quando eles chegam lá onde o Patrick Harris trabalha, tem o fundo da agência de marketing, eles usam pra Like Wall. Na casa dele mesmo, eles recriam o fundo pra Smurf This Way, que inclusive essa cena toca no filme, porém lá, logicamente, é o Walk This Way original. Smurf essa guitarra! Mas o cover aqui é muito bom. E muitos mais lugares, ou seja, pelo menos eles respeitam e tiveram um pouco de carinho. Cada música tem um Smurf específico, mas calma que eu não falei a melhor parte. Aqui também fizeram o Gargamel, onde realmente é um dançarino real fazendo cosplay. E ficou até que bom, lembra bem o Gargamel do filme. Ele ganhou 3 músicas, a música tema, que pode não parecer, mas é muito boa. Eles se esforçaram para dar o mesmo timbre do áudio original. E por que não Gargamel dançando Jackson 5? Blame it on the good times, blame it on the boogie. Don't blame it on sunshine. Inclusive na mesma loja do filme, onde aquela chefe do Patrick vai dar em cima do Gargamel. E pra finalizar ganhamos Who Let the Smurfs Out, que bem na parte onde sequestra o pai Smurf pra usar a magia dele. O dançarino aqui é o D.C. Joey Carrier. Ele é um pouco conhecido porque ele participou do clipe de Alejandro da Lady Gaga, Made You do Eminem, Cry Baby do Sailor Moon, da Cash ele participou em Blá Blá Blá, ou seja, nomes de peso dessa década de 2010 e muito mais artistas. Hoje em dia ele tem OnlyFans. Ai meu cu! Desculpa, eu sei que é muita informação pensar no Gargamel tendo OnlyFans, mas temos até um bastidor de como foi a gravação dele. No modo história temos o Papai Smurf recapitulando os acontecimentos do filme. Então nesse modo temos 8 músicas, algumas delas justamente aquelas que eu mencionei anteriormente que recriam o filme. E é sempre o Papai Smurf de um lado pro outro, às vezes parado falando, e por algum motivo nos arquivos desse jogo tem um gordo calvo testando como seria essa cena. Quero ser amigo desse cara. E realmente é a mesma história do filme lá, que o Papai Smurf vê o desastrado fazendo merda, tem medo que vai dar ruim e deu ruim, afinal das contas. Só que algumas desculpas pra eles meter uma dancinha no meio. Então o capítulo 1 é eles comemorando o Festival da Lua Azul. O capítulo 2 é o desastrado levando o Gargamel para a vila e do nada corta para o nosso Gargamel dançando na caverna dele. O capítulo 3 é eles entrando naquela cachoeira indo para Nova York. O capítulo 4 é eles indo para casa do Patrick, que inclusive eles passam a mesma cena do filme aqui. A qualidade aqui comprimida já é outro assunto. O capítulo 5 é aquela cena em que eles descobrem que a Smurfette é a única mulher da vila e foi criada pelo Gargamel, mais uma vez com a cena do filme. How can you be the only girl in the village? See, I wasn't brought by a stork. O capítulo 6 é eles dançando na biblioteca onde o Gargamel acha o livro de magias. O capítulo 7 é bem na parte em que o desastrado está lá perto do castelo onde o Papai Smurf está preso. E por último, o capítulo 8 é o final do filme onde eles conseguem abrir o portal da Lua Azul e voltar pra vila. E eles dançam a música da Lua Azul, que inclusive aqui é muito boa. E o modo acaba com essa música sem agradecer, só com as recompensas inúteis. Se você realmente prestar atenção nesses capítulos, eles contam o filme perfeitamente. Resumiram o filme de 1h40 em 4 minutos. Porque o Papai Smurf tem um delay gigantesco durante as falas dele. Wife Grace became our friends. They allowed us to stay in their mushroom while... Sobre as coreografias, eles são realmente muito ruins. Os modelos já são feios demais. E eles todos durões, parecem coisas de emoji, sem reação. Dançando, é até difícil você imitar sem tentar parecer um trouxa pintado de azul dança na sua sala. Porque mesmo que você imite, ainda não fica igual, de tão ruim que são. Dá uma vergonha interna. São poucas coreografias que você realmente se diverte jogando. Para pontuar, aqui não é muito difícil, ele pontua parado às vezes. E quando você tenta dançar, vem X. Aquele tipo de tracking antigo dos Just Dance, só que pior ainda. Mas é bem fácil encher a barrinha, ainda mais que não tem score aqui, e sim só encher a jarra do Papai Smurf. Porém a melhor parte vem agora. Quando vamos no modo paz e depois em opções, podemos mudar o idioma para francês ou espanhol. Com essa mudança, as músicas originais do jogo trocam de áudio e são traduzidas, ficando em francês, Schtroumpfberries, c'est délicieux. Schtroumpf délicieux. e em espanhol. Aí eles viram os pitufos. Clown fiesta, pitufa, fiesta pitufa. ¿Sabías que los pitufos, Papá Pitufo y Pitufina,
Son pitufos. Mesmo com essa mudança, muitas músicas continuam boas. Por exemplo, aquela música do Very Blue Moon vira azul e ele solta essa frase. Tu corazón es azul, muy azul. Tu corazón es azul. Quisiera estar. Mano, ficou mó da hora. Parece até que deu uma salvada na choreo, que era meio bomba. No começo nem parece, mas ouvindo tudo de novo fica bom mesmo. Toda hora eu fico impressionado com a dedicação que fizeram nas músicas originais. Tanto que essa foi inspirada no Green Day e Coldplay. Quem falou isso foi o Tom Sender, em seu perfil do SoundCloud. Falando em músicas, você sabia que esse jogo tem duas betas? Originalmente foi pensado em ter a música Don't Stop Smurfing. Don't stop smurfing, ready. Keep on smurfing good and steady. Eles chegaram a fazer uma coreografia, Don't stop smurfing, ready. Keep on smurfing good and steady. uma música que é muito conhecida para os fãs, porém acabou não dando certo, e essa coreografia acabou sendo reutilizada para Living Color. Mais uma música que foi substituída na história do Just Dance. Essa aqui foi pro limbo. Eles também queriam colocar a Firework da Katy Perry, porque era um dos maiores hits dela naquele momento, porém por algum motivo não foi pra frente e escolheram a outra. Mas o que aconteceu na verdade é que esse jogo ele é muito baseado no álbum de música chamado The Smurfs Dance Pop. Muitas músicas que tem nesse jogo tem no álbum. Por exemplo, o Mr. Smurfesque, Mr. Smurftastic, really fantastic. Watch me now, I'll show you how it should be done. The Noise Smurf Here comes Noisy Smurf. Oh no, making sense. e também o Don't Stop Smurf, que eu acabei de comentar. Logicamente, todas essas músicas foram coveradas, então provavelmente Don't Stop Smurf estaria também. Here comes Noisy Smurf. E agora vem a pergunta que provavelmente vocês estão na cabeça. Esse jogo vendeu bem, Cauã? Segundo o Veja Charges, ele vendeu apenas 300 mil cópias no total. Só de base pra vocês, o The Black Eyed Peas Experience vendeu 620 mil cópias só no Wii. E o Michael Jackson The Experience, 4 milhões e 370 mil cópias. O que aconteceu aqui é que esse jogo é muito um shovelware. Ou seja, um jogo feito às pressas com orçamento muito baixo pra lucrar em cima de algo que estava ou ia fazer sucesso. No caso aqui, era o Just Dance, que estava vendendo igual água, e o filme que ia ser lançado. Juntaram os dois e saiu isso. Era algo muito normal na época do PS2 e principalmente no Wii, que recebeu diversos jogos assim todo cagado. Nesse caso dos Smurfs, a Ubisoft publicou o jogo só fazendo a ponta da distribuição e logística, enquanto uma outra empresa menor fazia o jogo. Isso na indústria é bem normal. O problema é que aqui não ficou bom. Até o filme foi criticado, justamente pelas atuações e por não se passar na França, além de não explorar a lore dos Smurfs de maneira correta, igual os mais apaixonados pelos pitufos falaram, levando 5.4 dos críticos. Porém, fez muito sucesso, arrecadando os 563 milhões de dólares em todo o mundo, com rumores de orçamento de 110 milhões, ou seja, se pagou e fez até um pouco mais, tanto que teve um 2, os mesmos atores, inclusive se passa na França, que coisa não, mas flopou lá fora. Porém, talvez o problema seja a gente mesmo, porque o filme é bem uma sessão da tarde, aquele tipo de filme que você assiste sem nenhum compromisso, ou tá ali zapeando a televisão e tá ali passando, ou quando tá no dentista e tá ali passando, sabe? É esse tipo de filme. Eu gosto desse tipo de filme, é um filme saudável e infantil. A gente não é esse público, porém acaba chamando atenção. A mesma coisa com o jogo. Foi pensado nas crianças, porém quem acabou jogando foram os marmanjos. Vale a pena jogar? Não. Porém, com o sucesso do TikTok com os memes desse jogo, talvez seja divertido você jogar com amigos ali pra zoar com a cara deles. É um jogo que você ainda dá risada, não é chato igual um Dancing Brother da vida que um dia eu quero falar aqui no canal, porque os Smurfs é o típico jogo que você joga ali 2 horas e nunca mais vai tocar nele. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review minha. Foram meses de trabalho e coragem para jogar esse jogo, mas queria aproveitar a oportunidade que hoje está lançando mais um filme deles, com a Rihanna fazendo a voz da Smurfette agora, e achei que era o melhor momento para essa review. Se puder deixar um like aí, hypar esse vídeo, comentar ou compartilhar, vai estar me ajudando muito, porque eu me pintei de azul e tive que pagar 50 reais na merda desse jogo original. Então, por favor, ajude a tirar esse prejuízo. E obrigado a todos os incríveis membros do canal que são Pedro, Anthony, Gabriel Perini, Raboni Santos, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Rick L, King D, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Lu579, Gaptop02, Luiz Ock, Airuan, Vinícius, Rodrigo Almeida e Eduardo. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros realmente ajudam muito a não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente isso aqui foi minha review dos Smurfs. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!